Capítulo 8. Domínio. Havia um santuário um pouco distante do local do festival de verão. Sentando-me na escada que levava até lá, baixei a cabeça e derramei lágrimas de frustração. Era estranho ter festivais de verão e outros elementos do Japão aqui? Não reclame comigo. Eu achava estranho, mas esse era o mundo louco de um otome game. Aqueles que pensavam que isso seria lógico estavam errados. Eu queria os amuletos. Mesmo agora eu ainda tinha o desejo de perseguir o cara e comprar tudo dele. No entanto, Angie e Olivia não permitiram. Elas me vigiaram. Ao me verem bastante abatido, as duas pareceram repensar sua posição. Você os queria tanto assim? Angie examinou minuciosamente minha expressão facial. Parecia que ela havia escapado de seus seguidores. Eles estavam tentando freneticamente reconquistar a confiança de Angie. No entanto, estavam agindo de forma bastante egoísta, já que a haviam abandonado antes em um momento crítico. No entanto, deixando isso de lado, havia a questão dos amuletos. Eu estava realmente ansioso por esse dia. Não consegui dormir ontem à noite. Limpei minhas lágrimas. Será que eu estava atuando? Não, eu estava realmente chorando de frustração. Oliva começou a conversar comigo, mas falou de forma muito estranha. Mas acho que você não deveria fazer o que tentou. Comprar tudo com dinheiro, quero dizer. Entendi o que ela estava tentando dizer, mas achei estranho que ela estivesse negando a possibilidade de comprar bens com dinheiro. Estou pagando com dinheiro, então não está tudo bem? Eu poderia até tê-los comprado por um valor 100 vezes maior. Se os amuletos tivessem o mesmo efeito que no jogo, então eu queria comprá-los até por 100 vezes o preço. O item que eu queria coletar nessa ilha flutuante era um amuleto daquele homem mascarado. No entanto, eu não saberia o conteúdo do que compraria. No jogo tudo era completamente aleatório, e mesmo que alguém ficasse em desvantagem, ainda receberia um Charm of Good Luck. Melhor do que isso, porém, era o Charm of Vars Fortune, que melhorava as habilidades relacionadas à batalha e aumentava a taxa de crescimento das estatísticas físicas. O grande prêmio foi o Divine Protection Element relacionado à magia. Esse elemento tinha o efeito de jogo de aumentar o poder mágico. A taxa de crescimento das estatísticas mágicas aumentava, e a aptidão da pessoa para o atributo também aumentava. Por esse motivo eu havia mexido alguns pauzinhos um ano antes para poder ir a essa ilha flutuante durante a viagem de campo. O que eu fiz? Simplesmente subornei alguns professores. Como os itens obtidos nessa ilha flutuante aumentavam os níveis, eu estava desafiando a masmorra o mínimo possível na academia. Mesmo assim, meus planos de me tornar o personagem mais forte foram arruinados. Angie e Olivia tinham expressões de preocupação. Parecia que elas não achavam que eu iria chorar. Enquanto eu fungava e chorava, o festival de verão estava se aproximando de sua fase final e o homem mascarado voltou. Parecia que quase todos os seus itens haviam sido vendidos. Aí está você. Senhor nobre, ainda restam 2, então aqui está. Eu me levantei e comprei os 2 amuletos. Por favor, seja um dos bons. Na verdade, não há nenhum fator de ganho ou perda envolvido. É que existem tipos diferentes. Que idiota! Os resultados variavam justamente porque havia uma variedade. Peguei os 2 sacos e lentamente retirei o papel branco de um deles. Meu rosto ficou vermelho de tensão. Quando abri, havia um globo branco do tamanho de uma bola de gude. Era um amuleto com acessórios de metal e um cordão vermelho preso. Nada bom. Eu não tinha talento para magia de cura branca. Não fazia sentido carregá-lo. Quando abri o próximo com um pouco de dificuldade, dessa vez apareceu um orbe vermelho. Ambos tinham cores muito bonitas, mas eu não sabia realmente se teriam algum efeito. Não senti nada em especial. Será que eles realmente tinham uma bênção divina dentro deles? Vermelho? Não tenho talento para o vermelho. Angie inclinou a cabeça. Do que você está falando? Não está bom? O homem mascarado subiu as estrelas e saiu. Bem, então vou voltar. Cuide-se. No entanto, parece que os encantos combinam mais com as damas de lá do que com você, Sir Noble. O homem mascarado desapareceu, como se tivesse sumido na escuridão. Deixando isso de lado, será que eles combinavam mais com Angie e Olivia do que comigo? Eu certamente achava que sim. O que eu queria era algo amarelo ou azul. Eu não estava querendo vermelho ou branco. Fiquei com a parte mais curta da vara, de uma forma ruim. Baixei os ombros e dei um amuleto para cada um deles. A esfera vermelha para Angie, a branca para Olivia. Você está dando eles para nós?
Angie estava um pouco hesitante. Talvez por eu ter simplesmente entregado os itens que eu queria, a ponto de chorar. Não era isso que eu estava querendo. Estou entendendo. Olivia também recusou com relutância. Eu não posso aceitar isso. Está tudo bem, apenas aceite. Não faz sentido eu ficar com ele. Também não é como se fossem itens caros. Quando joguei para ela, Olivia o pegou com uma expressão preocupada. Sem saber o que fazer, sentei-me na escada e dei um suspiro profundo. Leon, você. Olivia queria dizer algo, mas, naquele momento, os seguidores de Angie chegaram. Milady. Ao ouvir aquela voz, Angie saiu correndo em pânico. Desculpe. Estou indo embora. As garotas que eram as seguidoras de Angie a perseguiram enquanto ela fugia. Quando elas saíram e o barulho que faziam desapareceu, dessa vez os meninos que eram seus seguidores me viram e me cercaram. Havia 3 deles. Baltfalt, você de novo? Não fique tão convencido só porque conseguiu uma pequena promoção. Você é apenas um nobre humilde tentando dar graxa para Milady. Levantei minha cabeça e olhei para os rostos desses rapazes incompetentes. Eu podia dizer que eles não valiam nada só pela minha própria percepção. Senti uma certa irresponsabilidade neles. Agora que haviam traído alguém em um momento crítico, não importava o que fizessem, não seria uma tarefa fácil reconquistar a confiança dela de volta a níveis positivos. Como a confiabilidade deles está em um nível negativo no momento, talvez ela chegasse a 0 se eles fizessem o máximo possível. Eu não estava a fim de fazer humor com eles nesse momento. Vocês estão frustrados? Invejosos por sua senhora ter gostado de mim? Que pena! Se vocês não a tivessem abandonado durante o tumulto do duelo, teriam sido os favoritos de Angie. Vocês podem ser bons em ler o clima na academia, mas deveriam prestar mais atenção em ler o clima no mundo dos nobres, ou melhor, na sociedade como um todo. Vocês não têm vergonha de se esforçar tanto para compensá-la agora? Enquanto eu os agitava, fiz sinal com a mão para que viessem até mim. Quando tentei irritá-los para que aceitassem meu desafio, Olivia ficou na minha frente e esticou os braços como se fosse me proteger. Não brigue. Um dos meninos gritou. Ele é que está tentando provocar uma briga. Eu sinto muito. Mas mesmo assim você não pode brigar. Vamos embora. Ele é apenas um cara patético que se esconde atrás de uma garota. Eu realmente queria retaliar contra o que ele acabou de dizer. Afinal, essas eram as pessoas que queriam Angie como escudo. Quando os meninos saíram, falei com Olivia. Teria sido bom se você tivesse deixado as coisas em paz. Aqueles caras não gostariam de começar uma confusão, então acho que eles teriam recuado em algum momento. Eu agitei meus oponentes porque sabia que eles não iriam encostar a mão em mim. No entanto, como os jovens eram cheios de paixão, era possível que eles recorressem à violência. Se isso acontecesse, haveria punição da sociedade. As brigas entre adultos não se limitavam a uma simples troca de punhos. Quando Olivia se virou para mim, ela soltou um soluço. Sinto muito. Leon, eu realmente sinto muito. Eu queria me desculpar todo esse tempo. Sinto muito pelos problemas que causei quando estávamos suprimindo os piratas do céu. Sinto muito pelas coisas ruins que eu disse. Cocei a cabeça diante de uma Olivia chorosa e pedindo desculpas. Não há nada para você pedir desculpas, no entanto. Em primeiro lugar, não deveria ser você a se desculpar comigo, mas... Quando eu estava prestes a dizer algo, mas minha visão se voltou para uma mulher idosa que estava por perto. Há quanto tempo ela estava aqui? Era um pouco assustador. Quem é você? Chamando a atenção para a idosa, Olivia também pareceu surpresa. A idosa sorriu enquanto carregava uma bengala. Bem, eu só quero falar com você porque você cuidou do meu filho. Desviei o olhar da senhora idosa. O filho dela provavelmente era o homem mascarado que vendia os amuletos. Talvez você ache que o que eu fiz foi indesculpável. Enquanto eu começava a me explicar, a velha tirou uma sacola branca do bolso. Essa foi a primeira vez que alguém quis pagar uma grande quantia de dinheiro pelos amuletos que fiz. No entanto, eles eram para as muitas pessoas que estavam esperando por eles no festival. Eu me sinto mal pelo pouco que sobrou no final, então aqui está. O item dentro da sacola branca era um amuleto da fortuna da guerra? De fato era. Um amuleto da fortuna da guerra, não é? No entanto, a forma parece diferente, não é? Você é um cavalheiro muito perspicaz. Eu o fiz especialmente, está do seu agrado? O novo modelo de protótipo? Era um pouco diferente do que eu queria, mas fiquei feliz por tê-lo conseguido. Muito obrigado.
O custo? Não precisa. Se você quiser me recompensar, visite o santuário. Este é um santuário para casamento, então você pode receber uma bênção. Depois de dizer isso, a mulher idosa subiu as escadas. Ela era a sacerdotisa do santuário? Enquanto Olivia olhava para a escada com surpresa, examinei o amuleto. Em vez de ser um amuleto decorado com uma espada e um escudo, ele apresentava 3 espadas cruzadas. Levantei o amuleto até meu rosto e, em seguida, segurei-o firmemente em minha mão. Nada mal. Eu não tinha certeza de quais eram seus efeitos, mas gostei do design. Afinal, eu gostava daqueles acessórios de chaveiro em forma de espada como lembranças. Muita coisa havia acontecido, mas consegui me divertir. De qualquer forma, ela disse que era um santuário para casamento, e a noite estava um pouco assustadora, então acho que posso visitá-lo amanhã de manhã. Se bem me lembro, houve um evento no jogo em que o protagonista se dirigiu ao santuário com o alvo de captura com o qual estava mais próximo, hein? Será? Enquanto eu pensava em várias coisas, ouvi uma voz. Olivia parecia envergonhada. Leon, ela disse casamento. É assim que é. Uma bênção para o casamento. Estou pensando em vir aqui amanhã de manhã. Estarei desejando um parceiro adequado. Eu provavelmente deveria preparar uma grande quantia de dinheiro para isso. Quando saí da área, Olivia parecia solitária, mas eu a deixei sozinha. Não podia mais me envolver com ela. Era a manhã seguinte. O dirigível partiria ao meio-dia, mas eu tinha algum tempo livre até lá, então fui passear. De qualquer forma, era fácil para uma cultura distinta prosperar em uma ilha flutuante. O motivo é que tínhamos de usar dirigíveis para ir e voltar a outras ilhas. Às vezes havia ilhas flutuantes que não tinham dirigíveis, então as pessoas de lá construíam sua própria sociedade por conta própria. Também havia aventuras para descobrir essas ilhas flutuantes. Embora, às vezes, pessoas com más intenções as invadissem. Não importa o quanto as pessoas tendem a ignorar isso, havia muitos aventureiros que eram selvagens. Na verdade, acho que também destruí algumas ruínas históricas para obter luxo naquela época. Subi uma escada feita de pedra. O portão e o santuário que vi eram de fato uma reminiscência do Japão. Como a própria ilha flutuante tinha o estilo do Japão, senti como se tivesse entrado em um mundo completamente diferente. Avistei uma donzela do santuário limpando o terreno. Ela era uma adorável donzela do santuário que parecia ter cerca de 10 anos de idade. Olá, este é o santuário para casamento? Quando perguntei isso, a adorável donzela do santuário sorriu e acenou com a cabeça. Sim, há um deus do casamento. Também há bênçãos para a guerra e a magia. O deus parecia apreciar os militares e os mágicos. Quando eu estava indo em direção ao santuário para agradecer, algumas pessoas apareceram enquanto eu estava conversando com a donzela do santuário. Ah, então você também está aqui? Enquanto eu só conseguia soltar algumas sílabas, Angie olhou para nossos rostos enquanto parecia preocupada. Parece que ela conheceu Olivia embaixo da escada e depois veio para cá. A pequena donzela do santuário nos cumprimentou com um sorriso. Ah, vocês são os nobres da academia. Vocês sabem o que fazer? A linda donzela do santuário educadamente começou a nos dizer o que fazer. Ah, isso era relaxante. Era como se tivesse lavado todas as coisas ultrajantes desse mundo de Otome Game. Eu vim aqui para visitar por esse motivo, mas agora nós 3 estávamos em frente a uma caixa de oferendas. Isso era estranho. Nós devemos fazer uma oferta, certo? Quanto? Angie, envergonhada, tirou uma moeda de ouro de sua bolsa. Olivia olhou para ela. Tanto assim? Isso não está certo? Essa quantia é normal nos templos. Era bom que os templos fossem monoteístas, mas não rejeitassem outras religiões. Eu realmente não queria uma guerra religiosa. Essa foi a primeira vez que agradeci o cenário sem brilho do mundo daquele Otome Game. Enquanto estava ao lado dos dois, coloquei um rolo de notas e algumas moedas de ouro para pagar por ontem. Eu estava louco? Acho que não. No jogo, pagar uma certa quantia de dinheiro fazia com que a simpatia do protagonista pelo alvo da captura aumentasse drasticamente. Confiando em tal bênção, investi uma grande quantidade de dinheiro. Só me lembrei disso ontem à noite e me arrependi de não ter trazido mais dinheiro comigo. Enquanto os dois estavam atonitos, eu educadamente fiz minhas orações. Deus, não vou pedir nada luxuoso. Então, por favor, deixe-me ter uma esposa. Por favor, permita que eu me case com uma mulher gentil e de bom senso.
Não quero uma mulher que menospreze o marido e crie o filho como se fosse um estranho. Por favor, me dê uma parceira adequada. Meu forte desejo escapou de minha boca. Os dois ficaram chocados, mas esse era um assunto muito importante para mim. Apesar de ter feito tudo o que podia, os resultados não deram certo e eu tive que passar por dificuldades. Então, por favor, conceda esse desejo ao meu eu miserável, Deus. Enquanto eu orava freneticamente, Angie e Olivia também começaram a orar ao meu lado. Como esperado, elas não expressaram seus desejos. Fiquei imaginando o que as duas desejariam. Não tinha a menor ideia da oração de Angie, mas provavelmente tinha a ver com casamento, já que era para isso que o santuário servia. Quanto a Olivia, eu me perguntava se ela se aproximaria de alguém que não fosse os inúteis Greg e Brad. Não, espere, havia pouca esperança. Como Julian e Jill também eram inúteis, só restava Chris como candidato. Seja como for, desde que Olivia esteja feliz, qualquer um está bom. Eu só queria que o país fosse salvo. Voltei a pensar em meu desejo. Se possível, faça o peito dela grande e uma cintura estreita também seria bom. Seria ainda melhor se ela fosse um pouco brincalhona. Sinceramente, quero uma adulta amorosa que possa me mimar. Ao ouvir minha prece de desejo incontrolável, Angie e Olivia me puxaram pelas orelhas e me arrastaram para fora, envergonhadas. Esperem. Eu ainda não disse tudo. Há ainda mais coisas que quero dizer. O rosto de Angie estava vermelho. O que você está dizendo na frente de uma criança, seu idiota? O rosto da jovem donzela do santuário também estava vermelho. Mas isso foi muito fofo, não foi? Não, eu não quis dizer isso em um sentido distorcido. Apenas achei precioso o fato de uma garota ser tão pura. Pura o suficiente para me deixar envergonhado de meus próprios desejos. Olivia se desculpou com a donzela do santuário. Eu sinto muito. Por favor, esqueça o que você acabou de ouvir. Está tudo bem. Fiquei surpresa com muitas coisas, mas faça o seu melhor. Certo. Eu daria o meu melhor. Eu daria o meu melhor na busca pelo casamento. Acenei com a mão para a sorridente donzela do santuário e descemos a escada. Voltando ao transatlântico de luxo, observei a saída da ilha flutuante do convés. Peguei meu amuleto e o examinei. Lucian, talvez interessado nele, falou para mim. Parece que fica em volta de seu pescoço. Diga, você acha que essa coisa é abençoada? Não é ruim confiar em algo para ter segurança espiritual, mas não se deve confiar muito nisso. Ele não negava a existência de deuses, mas parecia que também não acreditava que o amuleto resultaria em boa sorte. Coloquei-o em meu pescoço e olhei para o sol de verão, semicerrando os olhos. Está quente. Parece que sim. De qualquer forma, estou um pouco curioso. Sobre o quê? Será que você não enfrentou ativamente a masmorra porque ainda não tinha esse amuleto? Está esperando algum efeito semelhante ao do jogo? Idiota, não é isso. É mesmo? Eu tinha minhas suspeitas desde que você estava constantemente adiando a recuperação daquele bracelete sagrado. Você realmente é uma coisa desconfiada. Para ser sincero, eu não havia desafiado a masmorra mais do que o necessário, esperando um efeito do amuleto. Eu estava esperando um efeito semelhante ao do jogo, mas não sabia se isso se tornaria realidade. Isso foi um pouco embaraçoso. É difícil chegar ao local onde está o bracelete. É um lugar difícil até mesmo para os veteranos. Preciso me preparar para recuperá-la com segurança. É mesmo? Estou preocupado porque você não está fazendo isso com pressa. Estou curioso para saber como você não está se apressando, apesar da ameaça da Marie. Se Marie jogasse o jogo, ela não faria nenhuma besteira. Originalmente, a conquista da masmorra era algo que aconteceria durante o terceiro período escolar. Nesse momento, eu ganharia dinheiro com a masmorra até a metade do meu segundo ano letivo. Considerando todas as coisas, achei que seria capaz de revelar o servert que eu havia feito com muito esforço. Você simplesmente deu um nome arbitrário a essa bicicleta aérea? Sabe, o dono dela sou eu. Na verdade, você a chamou de servert, certo? Acho que não tem problema, pois gosto do nome, mas que significado ele tem? Mestre, você sabe como as bicicletas aéreas são comparadas a um peixe? Elas são comparadas a eles porque são pequenas se comparadas a um dirigível? Já ouvi falar sobre isso. O que tem isso? Não é nada. Servert significa espada. Que legal. Eu gosto ainda mais. Essa bicicleta aérea tem uma ponta pontiaguda, então acho que combina bem.
Na verdade eu estava tentando fazer uma analogia com o peixe-espada, não importa. Admirei o senso de nomenclatura dessa coisa. De qualquer forma, você deve ter feito uma grande reforma. Talvez você possa fazer uma cor metálica. Parece bom. Você gostaria que houvesse um pouco de azul misturado? Melhor ainda, posso pegar o lêmea, não importa. Vou confiar a coloração a você. Deixe comigo. Além disso, Servert é como um cavalo inquieto e mal-humorado, o que o torna difícil de controlar. Mestre, trate-o com cuidado. O que foi? Será que essa coisa gostou da bicicleta aérea depois de tê-la batizado e modificado? Pensando bem, ela também gostava bastante do parceiro. É melhor eu não dizer nada de ruim sobre o parceiro ou Servert. Enquanto eu falava com Lucian, Chris veio para o convés. Ele estava com uma cara de exaustão. Minha nossa, não tenho tempo para ficar sozinho. A julgar pelo que ele disse, parecia que ele tinha fugido de algumas garotas. Será que esse cara estava tentando fazer com que os rapazes brigassem com ele? Lucian se escondeu atrás de minhas costas. Antes que eu percebesse, ele se aproximou de mim com um sorriso destemido. Seus cabelos azuis e bem arrumados balançavam um pouco ao vento, o que me deixou irritado com a aparência elegante dele. Ele tirou os óculos e falou comigo. Baltfault, parece que você teve uma luta com Brad. Por que não fazer uma luta de esgrima comigo? Parecia que ele queria me derrotar em seu próprio campo de especialização. Eu ri com desdém. Brad me desafiou em uma área em que ele era fraco, mas você está me desafiando em uma área em que você é excelente? Você tem muita coragem. Sua expressão facial se distorceu assim que o comparei a Brad. Ele era infantil. Ele não deveria ter se perturbado tanto assim. Eu o enfrentarei em um campo no qual não sou habilidoso, então venha até mim. Chris era um cara especializado em espadachins. Por causa disso, ele era um personagem inútil quando se tratava de qualquer outra coisa. Ele era igual ao Brad. Esses caras eram muito desequilibrados. Eu nunca pensei que eu fosse habilidoso com espadachins. Fiquei chocado com Chris, que baixou a cabeça e colocou os óculos de volta. Que vergonha! Um espadachim experiente deveria ser mais digno. Não estou mentindo. Venho praticando a espada há muito tempo. No entanto, meu pai me disse que eu não tinha talento. Há pouco tempo me disseram que se eu fracassasse, seria excomungado. Será que ele foi repreendido quando voltou para casa? Ele parecia bastante preocupado com isso, mas considerando que ele e os outros haviam feito, parecia inevitável. Se bem me lembro, Chris tinha um complexo de inferioridade centrado em seu pai, que era um mestre espadachim, ou algum tipo de cenário problemático como esse. Todos eles tinham cenários impensavelmente problemáticos, configurações que preencheriam dezenas de artigos. Quando eu resmunguei em voz baixa sobre como eu achava isso cansativo, Lucian disse, e tem você do outro lado do espectro, vivendo uma vida superficial, enquanto ainda estava escondido. Que barulhento! Eu já sabia que não havia mais nada sobre mim além do fato de ter reencarnado aqui. Mesmo assim, eu era melhor do que aqueles caras problemáticos, eu acho. Então você está tentando dizer que se tornou um espadachim experiente por ser um trabalhador esforçado, não é? Então, você está dizendo que nós, que não conseguimos nos tornar espadachins experientes, somos inferiores a um hacker sem talento como você? Chris olhou para mim. Se você ainda pode dizer isso depois de dedicar tudo à esgrima, então. Eu farei o que você quiser, seja pedir desculpas ou qualquer outra coisa. Mas o que você sabe sobre mim? Eu o conhecia. Não sei de nada. Também não quero conhecê-lo. Então vamos inverter a pergunta. O que você sabe sobre mim? Se você está aqui para falar sobre como você é lamentável e ganhar simpatia, então vá falar com Marie. Mas você provavelmente já disse isso a ela. Odeio caras como você, que nem precisam se esforçar muito. Esforço? Eu tinha de me esforçar. Eu estava trabalhando no campo para sobreviver, estudando sob a luz de uma lanterna, entre outras coisas. Enquanto isso, a segunda e a terceira filhas da família podiam estudar em quartos iluminados por eletricidade e não precisavam trabalhar no campo. E qual é a desculpa esfarrapada que eles deram sobre as meninas precisarem ser tratadas com cuidado? HMPH era doentio. Eles tratavam os rapazes com muita crueldade. Que coincidência! Eu também odeio vocês. Não vou tolerar especialmente caras como Brad e Greg, que traíram minhas esperanças. De todas as coisas, eles fizeram exatamente o que eu mais odiava. Eu definitivamente buscaria vingança.
Enquanto discutíamos profundamente, olhando um para o outro, um alarme disparou rapidamente. Dei uma olhada em meu entorno. O quê? Nada estava acontecendo até agora. Quando Chris disse isso, um grande número de monstros apareceu das nuvens brancas. Eles saíram das nuvens em dezenas, centenas e continuaram a aumentar. Hey, vocês só podem estar brincando comigo. Os monstros imitavam a aparência de animais aquáticos e voavam pelo ar como se estivessem nadando no mar. Embora o número de monstros tenha chegado a um ponto em que não podíamos mais contá-los, ainda havia mais deles saindo das nuvens. Estávamos a uma certa distância da ilha flutuante e não havia nenhum outro dirigível nos arredores. Os marinheiros saíram para o convés carregando armas, mas recuaram diante do número esmagador de monstros. Havia até mesmo jovens marinheiros segurando suas armas enquanto tremiam. Chris se aproximou de um marinheiro. Que diabos aconteceu? O que está acontecendo com esse número? Eu não sei. Os monstros apareceram de repente assim e, é a primeira vez. Chris estava perdendo a compostura, mas parecia que a tripulação também estava na mesma situação. Observei o estado dos monstros. Porque eles estão apenas nos cercando, mas não estão atacando. Normalmente, os monstros atacam quando são vistos, mas eles estavam estranhamente cercando o dirigível enquanto estavam quietos. Lucian apareceu em meu ombro. Se ele apareceu apesar de outras pessoas estarem por perto, então parecia ter julgado que isso era perigoso. Chris olhou para Lucian por um momento, mas ignorou o fato diante da cena impossível ao seu redor. Eles estão sendo comandados. O comportamento atual deles não está de acordo com meus dados. Supondo que eles estivessem operando como um grupo, eu nunca tinha ouvido ou visto um grupo de monstros tão grande sendo controlado. Alguém parecia emergir da testa dos monstros brancos e levemente rosados. Eu não conseguia distinguir, mas Lucian projetou uma imagem dele ao meu redor. Um brasão? Parece que já o vi em algum lugar. É o brasão do Ducado de Fanos. Fanos? Isso só pode ser mentira. O Ducado de Fanos. Uma nação originalmente afiliada a um duque do Reino de Olfalto, mas há muito tempo se declarou um ducado independente. Minha familiaridade com eles era uma necessidade. Afinal de contas, eles eram inimigos desde a fase final do jogo. Sabe de uma coisa? No jogo, o Ducado de Fanos iniciou uma guerra. Mesmo assim, isso ainda é muito cedo. Pensei que teria 3 anos para me preparar para isso. Isso está relacionado com os monstros? Há uma flauta mágica no Ducado. De acordo com o cenário do jogo, ela pode comandar monstros. No entanto, eu não sabia que ela poderia comandar tantos assim. Havia milhares ou até dezenas de milhares. Essa quantidade de monstros estava cercando o transatlântico de luxo. As moças que estavam no convés começaram a causar um tumulto. Ei, alguém faça alguma coisa. Nós não temos armas. Eu nunca vi tantos assim. Talvez conseguíssemos resistir se houvesse apenas dezenas ou centenas delas, mas era inútil ter tantas assim em um navio de luxo. As armas estavam carregadas, mas mesmo assim essa era uma aeronave que priorizava o conforto. Não seria sensato supor que essa seria a batalha principal. As moças e seus criados exclusivos fugiram para dentro. O barulho ficou gradualmente mais alto, então o marinheiro disparou uma arma, talvez perdendo a compostura. Lucian estava calmo. Posso formar uma surtida com meu corpo principal e meu parceiro. Mestre, eu peço permissão. Faça isso agora mesmo. Quanto tempo vai demorar para chegar? Eu posso me apressar, mas mesmo assim, um imediato. Em seguida, um monstro especialmente grande apareceu das nuvens. Sua figura era como a de uma baleia, e em suas costas havia uma estrutura que parecia ter sido preparada por pessoas. A princesa entrará nesse monstro transformado em dirigível? Quem operava a flauta mágica era a princesa. Se chegasse a esse ponto, as coisas ficariam realmente ruins. Nunca pensei que teria de lidar com o ducado durante meu período como aluno do 1º ano. Achei que já estaria no 3º ano quando isso acontecesse. Havia aeronaves ao redor do grande monstro que a princesa estava montando, navios de guerra voadores exibindo o brasão do ducado. Das nuvens atrás dele surgiu uma ilha flutuante remodelada em um dirigível. Antes que alguém percebesse, as grandes nuvens se dispersaram. Elas foram destruídas pela frota do ducado e pelos monstros, fazendo com que desaparecessem. Quando Chris ajustou os óculos com os dedos ligeiramente trêmulos, ele soltou a voz. Um ducado, você disse? O que eles estão pensando, entrando no espaço aéreo territorial do reino?
Sem dúvida, eles estavam planejando invadir. O número de aeronaves que eles tinham era pequeno, mas eles compensavam com monstros. Enquanto muitos alunos do convés estavam se refugiando dentro da nave, Angie e Olivia saíram. Elas correram para cá quando nos viram. Leon, então você estava aqui. Leon. Leon, há algo flutuando ao seu lado. Eles pareciam atentos ao fato de Lucian estar flutuando ao meu lado. Será que ele julgou não se esconder, já que isso era uma questão de vida ou morte para mim? Certamente era perigoso ter tantos inimigos. Os dois observaram Lucian. Também olharam para a imagem que estava sendo projetada ao meu lado. É seguro tocar? Em contraste com a preocupada Angie, Olivia tocou a imagem projetada no ar com os dedos. Parecia que sua curiosidade tinha levado a melhor. Então ela olhou para Lucian. Leon, essa esfera. Eu estava preocupado com uma explicação, então eu disse. Ah, isso? Este é meu familiar, Lucian. Olhe e apresente-se. No entanto, Lucian parecia não gostar disso. Familiar? Não vou concordar com isso. Sou o trabalho da ciência, não devo me associar à magia. Não vou ceder nisso de jeito nenhum. Prazer em conhecê-la, senhora. Eu, Lucian, apoio meu mestre. Não sou um familiar, mas uma IA. Olivia estava ouvindo a explicação de Lucian enquanto estava impressionada, mas Angie a ignorou. Ela parecia julgar que a situação atual era mais importante. Um estranho familiar. Leon, então você também tem talento para a magia? No entanto, acho que o foco agora deve ser essas pessoas. Elas parecem ser de um ducado, mas por que há monstros com elas? Monstros atacaram pessoas. Parecia que ela não conseguia acreditar que os monstros não estavam atacando, apesar de estarem tão perto. Encolhi os ombros. Eu sabia o motivo, mas seria estranho para mim saber no momento. Chris olhou para o grande monstro e depois falou. Espere, alguém está saindo. Angie apertou os olhos. A princesa do ducado e da nação inimiga, Ertrude Serafanos, apareceu. Princesa Ertrude? Enquanto prestava atenção em Lucian, Olivia perguntou sobre a princesa. Você a conhece? Eu só a encontrei uma vez antes. No entanto, por que ela está em um lugar como? Com isso, a figura da princesa Ertrude foi projetada acima do grande monstro. Todos ficaram surpresos com a imagem da princesa sendo ampliada no céu. Enquanto todos estavam em alerta, ela falou conosco usando o megafone. Esta é a primeira princesa do Ducado de Fanos, Ertrude Serafanos, que está se apresentando. Estamos declarando guerra contra o Reino Olfalto. A jovem declarou guerra com um olhar inexpressivo. Eu sabia que isso aconteceria, mas ainda não estava adequadamente preparado. Há um limite para a pressa com que as coisas podem avançar. Onde foi que o cronograma ficou fora de ordem? Normalmente deveria haver tempo para a guerra acontecer. Crianças aristocráticas do Reino Tolo. É hora de se prepararem. Vocês se rendem ou morrem? Vocês têm 1 hora. Foi-nos dado um período de tolerância de 1 hora. Angie bateu no corrimão. Ela planeja nos manter como reféns? Covarde? Suponho que seríamos usados como material de negociação quando eles declarassem guerra. Olhei em volta. Os marinheiros estavam em pânico, mas alguns dos alunos que permaneceram no convés estavam aliviados. O fato de serem tomados como reféns significava que não seriam mortos. Um pequeno barco com mensageiros apareceu ao lado do ducado. Lucian falou comigo. Mestre, isso está ficando perigoso. Parece que sim. Olhei para Angie. Ao contrário de pessoas sem nome como eu, ela era filha de uma família de duques com conexões com a família real. Talvez, do ponto de vista do ducado, ela fosse uma refém atraente. Onde foi que eu errei? Porque um evento do 3º ano estava acontecendo agora. Eu estava sem saber o que fazer. Espero que tenha gostado do vídeo. E se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo. Até mais.